Boa tarde, minha Paraíba. Estamos ao vivo aqui, dando sequência na programação da sua TV Arapuã, nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. E o assunto de hoje é um assunto que traz riscos à vida, sim. Eu estou falando do consumo dos tais cigarros eletrônicos, que já virou aí uma moda, principalmente entre jovens e que tem ali efeitos extremamente negativos, escondidos sobre a tese de que isso não faz mal como faz o cigarro normal. Para conversar sobre esse tema especificamente e também outros temas, a gente tem aqui o prazer de estar com a doutora Maria Enedina, ela que é pneumologista, diretora da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Vamos conversar sobre esse assunto. Doutora Enedina, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Doutora Enedina, muito conhecida de vocês, inclusive telespectadores, sobretudo na época da pandemia. Ela prestou muita assistência informacional, debatendo o tema aqui com a imprensa, trazendo ali esclarecimentos. Graças a Deus, a gente passou daquela fase toda da pandemia da Covid. Doutora Enedina está aqui para debater um tema que tem também a necessidade da sua atenção e do alerta pela gravidade também. Doutora Enedina, muito boa tarde, obrigado pela presença, viu? Muito boa tarde, Luiz. Eu que agradeço. É uma gratidão estar aqui, poder estar ajudando a população, que também é o nosso papel de médicos, né? Não só fazer atendimento de paciente, mas também prestar a questão da educação em saúde. Então, é muito importante que a gente tenha essas conversas. Quero parabenizar você, sempre atento, né? Sempre esse olhar muito delicado para a saúde e prestação de serviço para toda a população. Bom demais. Bom, vamos começar para a gente entender desde o começo esse assunto todo. O que é o cigarro eletrônico? O povo fala em vape, ele parece um pendrive. E aí, não é? Está usando esse pendrive para quê? Vai botar em que computador? O que é isso, o cigarro eletrônico? Como é essa história? Qual é a composição dele? O que diferencia, distingue ele do cigarro normal? O que é que, enfim, para a gente ter uma leitura do início. Então, o cigarro eletrônico é uma modalidade nova de fumar, né? Eu fico pensando assim, a gente não vivenciou quando surgiu o cigarro de papel, o cigarro comburente, que deve ter sido aquela situação, né? Era glamouroso, era bonito, era charmoso, era status fumar cigarro de papel. E aí a gente teve toda uma aprendizagem longa e dolorida de que o cigarro de papel mata e de várias formas, são várias doenças, não só pulmonares, mas cardiovascular, infarto, AVC e vários tipos de câncer. E ele ficou feio? Ficou feio. Ficou feio, mal cheiroso, envelhece, estraga a pele da mulher, provoca 60 doenças diferentes. Então, o cigarro de papel, todo mundo está convencido. Não existe dúvida de que o cigarro de papel mata. E aí surgiu de repente uma situação que conta-se que é um moço, um rapaz, que ele teve, um chinês, o pai dele teve câncer de pulmão, e ele naquela ânsia, no desespero de tentar fazer alguma ajuda, ajudar outras pessoas além do pai, se eu tenho que resolver uma forma das pessoas pararem de fumar o cigarro comburente, o de papel. E ele criou o cigarro eletrônico, o vapor, como outros pendrives, várias modalidades de nome, porque eles têm várias gerações já, tem vários modelos. Quarta geração já tem dele, vai se aperfeiçoando. Então, esse moço teve uma startup, tentou vender, não foi muito bem, só que a indústria tabageira comprou a patente dele e passou a comercializar por causa das campanhas mundiais e muito exitosa no Brasil e exemplo para o resto do mundo de redução de 35% de fumo da população brasileira para 9%, a indústria está perdendo. Sim, ela tinha que recuperar isso. Está atacando a modalidade de atividade econômica dela. Ela pegou e transformou, enfim, como quem vendia vinil e passou a vender CD. Exato. Você tinha o telefone fixo, passou para o celular. Tá? Então, a gente teve várias evoluções tecnológicas. Então, digamos que é um cigarro tecnológico, é um cigarro eletrônico. Mas o que é que tem dentro dele que diferencia do cigarro de papel ou não diferencia? Tem um mito de dizer, não, mas aqui não faz mal. Faz mal, não temos mais dúvidas, temos vários trabalhos científicos na medicina, várias pesquisas demonstrando que ele provoca doença. A gente teve uma pandemia em 2019, que foi o EVALI, a doença respiratória provocada pelo uso de um final de semana de cigarro eletrônico. Jovens nos Estados Unidos morreram por insuficiência respiratória aguda e uns evoluíram com fibrose pulmonar, inclusive para transplante de pulmão.
Então, tem substâncias, a gente não sabe todas elas ainda em total, vamos conhecer cada vez mais. O que a gente sabe, todos têm nicotina. Porque como é que eu vou manter o consumo, como é que eu vou vender se eu não tenho dependência? Não tem graça, eu jogo para lá. Então, esse cigarro ele tem uns atrativos, tá? Ele é bonito, tem uns que tem cristais, né? Ele não tem mau cheiro. Então, a pessoa não fica com mau cheiro, o ambiente não fica com mau cheiro. Tá? Não sai a fumaça do jeito que saiu o cigarro normal. Não sai fumaça como saía. Então, ele é confortável, ele não provoca ardência. Ele tem substâncias que tiraram a ardência que o cigarro de papel comburente provocava. Então, ele trouxe vantagens para fazer o indivíduo aderir mais. Só que não dá para dizer que não provoque doença, porque ele tem nicotina para provocar dependência. Alguns têm derivado de THC, que é derivado de cannabis. Tá? Tem outras substâncias, inclusive os que provocam sabor, por exemplo, o mentol, ele provoca alterações nas células cerebrais que provocam mais dependência. Maçã verde, são mais de 7 mil sabores. Você tem até pedacinho do céu, que as crianças gostam de sorvete, entendeu? Então, tudo isso para cativar quem mais? A parcela que não estava fumando, o jovem. Então, a idade de experimentação é por volta de 14 anos. A grande incidência é em torno dos 20 aos 30 anos. As pessoas mais velhas não foram ainda tão identificadas com esse tipo de cigarro, porque ele foi criado, teoricamente, uma estratégia para a cessação do outro cigarro. E a gente tem artigos científicos mostrando que o indivíduo, quando vai para o cigarro eletrônico, ele não para de fumar e ele volta para o cigarro de papel. Que coisa triste, certo? E o que é pior, existe uma grande incidência de quem nunca fumou nada na vida e o primeiro cigarro é o eletrônico. É doença. É uma dependência química, Luiz. E tem mais de 80 substâncias, inclusive substâncias cancerígenas, os propilenoglicóis da vida, a vitamina E, que a vitamina E é ótima para a pele, para cabelo, para uma série de coisas para a gente engolir. Ela não pode ir para o pulmão. No que ela vai para o pulmão, ela se torna como se fosse microagulhas, né? Um ácido e começa a destruir o pulmão. Ô, doutora Adelia, eu ia lhe perguntar exatamente por isso, a senhora está até antecipando, que era para dizer o seguinte, para que as pessoas entendam. Quais são os riscos e os efeitos, assim, para a gente entender direito? Olha, você está consumindo aí o cigarro eletrônico, ele vai fazer exatamente isso com o seu pulmão, com sua pele, com o seu cabelo, com o seu processo de envelhecimento, porque a gente viu nas campanhas contra o consumo do cigarro, a gente até passou a ser lei, né? Nas carteirinhas de cigarro vem ali atrás, tá vendo essa foto, uma pessoa com câncer, tá vendo essa foto, uma pessoa com cabelo caindo, com a pele, enfim, tudo isso recai sobre o cigarro eletrônico com menos tempo ou mais tempo? O que é assustador recai sim e com menos tempo. Tá? O que acontece é que é novinho, ele tem desde 2003, não é um cigarro como comburente que tem décadas. Ele é novo, então as pessoas ainda não estão vendo a magnitude. Só o EVALI, você sabe que você perdeu um filho com 21 anos, 22, 23, porque ele foi para uma festa no final de semana e fumou um cigarro eletrônico. No final de semana? No final de semana. É terrível para uma família, é devastador. Então, assim, o indivíduo tem substâncias que vão provocar alterações cardiovasculares circulatórias, alterações de toda a passagem, onde ele passa, vai tirar a proteção, as defesas do sistema respiratório. Fumando esse bonitinho aí. Ele é bonito, é essa a questão. Certo. Ele é cheiroso. Então tem gente que fala, nossa, que cheiro legal, onde está vindo esse cheiro? Proibido no Brasil. O PROCON de João Pessoa, a AGEVISA e a Receita Federal têm feito palestras, têm feito visitas de conscientização, de educação das pessoas e dos comerciantes, porque ele é proibido total. Tem lei federal e em julho do ano passado, na Paraíba, temos uma lei estadual. Ele é proibido de comercialização, ele é proibido de uso. É totalmente ilegal. Então, o PROCON não está fazendo nada de ilegal. Está de parabéns. A minha amiga Kessia é uma mulher, assim, incrível. Eu fico admirada. Ela sai de João Pessoa para dar palestra sobre como fazer a educação, de fazer as pessoas se conscientizarem que é proibido e como fazer as estratégias de chegar lá e recolher. Você estava listando aí problema cardiovascular, o próprio comprometimento do pulmão, tudo isso gerado pelo cigarro eletrônico. Não tem essa história de dizer, não, ele não tem nada a ver com o cigarro, ele tem tudo a ver e pior, porque quando eu lhe pergunto do ponto de vista de tempo, ou seja, um fumante do cigarro aí de papel, ele passava tantos anos para começar a ter os efeitos negativos. Com o cigarro eletrônico, o tempo é maior, menor ou igual?
Eu vou te exemplificar. Acho que exemplo, às vezes, o professor às vezes gosta de dar exemplo. É o seguinte, você sabe que pneumologista atende? Quais são as doenças? Cada 10 pacientes, 7 ou tem asma ou tem DPOC. Essas 4 letrinhas, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença só provocada pelo uso do cigarro. Tá? As pessoas que fumam, elas vão apresentar essa doença DPOC a partir dos 45 anos de idade. Mas muitas vezes é com 60, é bem mais tarde. Tá? Então, é um cigarro que ele tem um tempo longo, 20 anos de uso para poder apresentar doenças. Certo. Com o cigarro eletrônico, o EVALI é imediato, já te falei. Insuficiência respiratória aguda que pode levar à morte, intubação, morte e se escapar, evoluir com fibrose pulmonar. A gente já tem recebido, que isso que é assustador, jovens no consultório, entre 20 e 35 anos de idade, que é a faixa etária que mais utiliza, primeiro para parar de fumar. Eu tenho certificação pela Sociedade Brasileira de Pneumo, pelo Previfume, para fazer a cessação de tabagismo, tratar os pacientes que estão querendo parar de fumar. Isso é interessante, eu recebê-lo, eu fico feliz quando ele vem. Eu vim aqui, doutora, porque eu quero parar de fumar esse cigarro eletrônico. E aí, o que me apavorou e me assustou, e já vi relatos ao longo do mundo, quando a gente vai fazer o exame de prova de função pulmonar, esses pacientes já têm uma redução na função pulmonar, que não deveria ter. Com pouco tempo de consumo. Com pouco tempo de consumo. Porque o consumo é muito intenso, é muito alto. A inalação é muito profunda e você está com ele, é bonitinho, é prático, você não precisa ficar acendendo, toda hora você vai lá, aperta o botãozinho e vai aspirando e vai aspirando. Então, a intensidade do tabagismo é muito grande. E as lesões lhe assustaram também? As lesões assustam, isso que é precoce. Então, a gente não tem uma definição, não podemos afirmar, porque a gente vai juntando casos e fazendo as comprovações científicas para poder dar informação para a população. Se ele provoca uma fibrose pulmonar, por que ele não provoca um DPOC? Não tem por que não, que é uma lesão nos brônquios e nos alvéolos. Se ele provoca leucemia, né, se ele provoca infarto, se ele provoca AVC, ele vai provocar outras coisas. Se ele tem substâncias dentro que são cancerígenas, que são contidas no cigarro e em outras substâncias, por que ele não vai provocar câncer? Não tem como. Não tem essa história de dizer que é vaporzinho d'água. Eu falo assim, se você quer fumar, porque as pessoas, assim, como ele é ilegal, as pessoas têm que liberar mesmo, é um direito nosso, eu faço o que eu quiser da minha vida. Você fuma, mas você não pode falar, não faz mal, é vaporzinho d'água. Tá. Não dá para falar mais isso. Não adianta vir com esse mito. Fuma e diga assim, ó, estou fumando. Estou fumando consciente. Eu sei que faz mal, o problema é meu, eu pago o preço. Agora, tem um debate que foi feito no cigarro de papel, daqui a pouco a gente vai para o intervalo comercial, mas no cigarro de papel diz o seguinte, ó, você fumando, você prejudica a si e prejudica aos outros. Por isso que foram feitos locais de fumantes, não fumantes, essa coisa toda. No caso do eletrônico, esse debate vai precisar avançar. Na verdade, a comercialização é legal, mas se ele pegasse do ponto de vista, ó, pode fazer, teria que criar reservas porque ele faz mal para quem está de fora ou ele não? Ele não faz mal para quem não está fumando? Faz, fumante passivo, é material particulado. É material particulado que a gente tem no ambiente, a gente tem tanta poluição, mudanças climáticas, a gente está tendo tanto problema já de respiração sem as pessoas serem fumantes, é fumaça do seu lado, tem material, tem substância química. Isso não é vapor de água, tem várias substâncias lá dentro, que o outro indivíduo do lado também vai estar respirando, por isso a proibição. A grande proibição é por isso, eu estou não só danificando minha saúde, como a quem está do meu lado. Então é proibido. Certo. O indivíduo que estiver incomodado num restaurante, que não pode, você não vê mais em João Pessoa, agora no Fest Verão, agora no Lovina, parabéns pessoal, parabéns a organização, resolveu cumprir a lei, não comercializava, porque era comercializado dentro dos shows, e na entrada os indivíduos são revistados e foram, acho que aí no Fest Verão foram uns 7 aparelhinhos só conseguiram ver. O pessoal do PROCON falou que até fumaça de cigarro normal reduziu. Que bacana. Então, talvez as pessoas aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, Cabedelo, estejam começando a entender isso. Faz mal para a saúde, eu não vou lançar mão. Seus pulmões não são chaminés. Você está botando fumaça para dentro de você, a gente já está respirando um ar poluído, cheio de material particulado, você bota mais um para dentro de você? Tá certo. Olha, e o doutor Fernando Chagas, nosso amigo aqui, que também concorda com sua tese, né, com essa defesa, na verdade, ele disse que o que me impressiona é que muitos estudantes de medicina estão
usando, né? É um público, estudantes de medicina, é um público muito usuário aí do cigarro eletrônico e, na verdade, é um contrassenso profissionais da saúde, né? Na verdade, fazendo ali o uso de algo que faz tanto mal. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, a senhora vai dizer, se tendo aí a informação sobre esse tema, existe alguns métodos, alguns meios, uns caminhos que as pessoas podem fazer antes de procurar uma ajuda profissional, domésticos e caseiros, para ir se afastando disso. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa que dizia o seguinte: olha, chocolate amargo ajuda a deixar de fumar. Vamos por aí para a gente dizer quais são os caminhos que, para quem está ouvindo isso, está fazendo uso, mas quer mudar, quer sair, quer largar isso para poder aí se afastar desse mal. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.